Oi pessoal, meu nome é Ana Júlia e hoje eu e meus colegas Natália Ferretti, Gustavo Meinert e João Albuquerque vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos de jurisdição voluntária. Sim, o primeiro artigo referente a esse tema é o 719 do CPC e ele diz que quando esse código não estabelecer procedimento especial, regem os procedimentos de jurisdição voluntária as disposições constantes dessa seção. Mas então, antes da gente falar dessa seção em si, eu acho muito importante que a gente entenda o que de fato é uma jurisdição voluntária. Então vamos lá. A jurisdição civil tem duas modalidades, a contenciosa e a voluntária. A contenciosa é aquela mais normal, né, que a gente sempre vê. Acontece quando tem um conflito de interesses. Já a voluntária, ela representa a administração pública de interesses privados. Isso ocorre porque existem determinados atos jurídicos privados que têm relevância não só para as pessoas neles diretamente interessadas, mas também para o Estado. E aí o Estado vai lá e impõe para validade e eficácia desse ato a participação direta de um órgão judicial para a realização dela. Ou seja, o Estado tutela, mediante uma atividade administrativa desenvolvida pelo órgão judicial, direitos e interesses privados. Então, a jurisdição voluntária é uma atividade estatal de integração e fiscalização, né? O Poder Judiciário ele tutela uma vontade, um interesse privado, tornando esse interesse apto para a produção de efeitos. Então, a tutela exercida pelo juiz nos procedimentos de jurisdição voluntária não visa solucionar um conflito. Ele na verdade, ele visa permitir que determinados atos, né, resultantes de manifestação de vontade de particulares, tenham um valor legal e possam produzir efeitos jurídicos. E assim ocorre uma administração pública de interesses privados pela atuação do agente oficial em relação a atos jurídicos que poderiam ser praticados, a princípio, pelos próprios interessados, né, sem necessidade de intervenção estatal. Então, de acordo com a doutrina já consolidada, tem 3 espécies de órgãos executores dessa administração pública de interesses particulares. Os judiciais, que acontecem por meio dos juízes, né, no exercício da jurisdição voluntária, como, por exemplo, a separação consensual em juízo ou a emancipação judicial. Aí a gente tem os do foro extrajudicial, que exercem atividade bem parecida com a jurisdição voluntária, né? Como, por exemplo, a separação consensual, por escritura pública nesse caso, e os administrativos, como, por exemplo, o arquivamento de um contrato pela junta comercial. E aí, agora que a gente entendeu o que são procedimentos de jurisdição voluntária, o artigo 719 determina que as disposições dessa seção 1 vão gerir os procedimentos dessas jurisdições voluntárias, né? Quando o código não estabelecer que seja um procedimento especial, ou seja, quando não se tratar da parte especial do código mesmo. O artigo 720 do CPC traz que o procedimento vai ter início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, cabendo a esses formular o pedido devidamente instruído com os documentos necessários e com a indicação da providência judicial. Então, o que a gente tem que entender desse artigo é que o procedimento de jurisdição voluntária não será iniciado de ofício, ou seja, ele só pode ser iniciado por provocação de alguém que tenha realmente legítimo interesse, ou do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que é inclusive uma inovação do legislador, a possibilidade da legitimação da Defensoria Pública. E aí é importante a gente entender que na jurisdição voluntária, em regra, o processo se inicia por iniciativa do interessado, mas como eu falei, pode acontecer que o procedimento voluntário seja desencadeado pelo Ministério Público ou mesmo pela Defensoria Pública, como, por exemplo, nos casos de nomeação de curador especial, né, para um menor. E quando a lei fala em legítimo interessado, ela está falando da pessoa que ostenta legitimidade e interesse para requerer a providência judicial, que são condições que devem constar já no momento de ingresso em juízo da ação, né, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, de acordo com o artigo 330 do CPC. E também é importante a gente apontar o artigo 2º do CPC, porque ele consagra os princípios da iniciativa da parte e da inércia da jurisdição, trazendo, né, que somente será prestada a tutela jurisdicional se e quando a parte ou o interessado requerer nos casos e formas legais. Então, é vedado ao juiz proceder de ofício, salvo as exceções previstas em lei. E assim, esses 2 princípios também são atendidos nos procedimentos de jurisdição voluntária, ressalvadas as situações em que o próprio juiz ordena a prática de atos necessários para a preservação de algum direito. E por fim, a inicial
deve observar os requisitos do artigo 319 e 320 e indicar com clareza, a pretensão do requerente e os fundamentos de fato e de direito em que essa inicial está fundada. O artigo 721 do CPC traz que serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do artigo 178, para que se manifestem querendo no prazo de 15 dias. Então, quais são esses casos do artigo 178? Esse artigo ele diz que o Ministério Público ele vai ser intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos casos que envolvam interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Mas então, voltando ao artigo 721, a gente entende que o legislador adotou um entendimento doutrinário que já existia no CPC de 73, no sentido de que a participação do Ministério Público não era obrigatória, dependendo do caso concreto, E também era nesse sentido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. E aí parte da doutrina entende que esse dispositivo, que essa opção do legislador, tem que ser elogiada porque realmente existem demandas de jurisdição voluntária em que a mera presença do juiz já é um exagero, mas de qualquer forma é suficiente para a regularidade do procedimento. Mas a presença do Ministério Público nessa espécie de demanda chega a ser às vezes desnecessária, Então, também é importante lembrar que essa citação não vai provocar aos interessados um efeito de revelia, até porque não tem uma contestação, Então, essa citação do 721 tem um efeito meramente informativo que traz a possibilidade dos interessados tomarem conhecimento e, se quiserem, se manifestarem. Dando continuidade, o artigo 722, ele diz que a fazenda pública ela será sempre ouvida nos casos em que tiver interesse. Ou seja, serão todos devidamente citados, interessados, assim como o Ministério Público, para se manifestarem no prazo de 15 dias, se assim quiserem. Isso pode ocorrer quando tem, por exemplo, uma transferência de bem, o que representa um fato oponível tributário, que é o que eles chamam, que justifica a intervenção do fisco, por exemplo. Isso dá basicamente com o objetivo de garantir a realização e integralidade da arrecadação de tributos, como ocorre, por exemplo, na separação consensual com partilha de bens do casal. Em outros casos, a intervenção ela é motivada também pela possibilidade de determinados bens virem a ser incorporados ao patrimônio público, como ocorre, por exemplo, na herança jacente, que é o que a gente vai ver a seguir. O artigo 723, por sua vez, ele vai trazer que o juiz ele decidirá o pedido no prazo de 10 dias. Ou seja, depois de formulado o pedido, tendo esse sido impugnado ou não pelo interessado ou até mesmo pelo Ministério Público, o juiz ele vai decidir em 10 dias proferindo a sentença. Sobre a sentença, o juiz ele não é obrigado a observar com rigor o critério da legalidade estrita. Ou seja, ele pode adotar em cada caso concreto a solução que ele reputar mais conveniente ou oportuna, sempre observando o que será melhor para as partes e para o bem comum, que é o que traz esse parágrafo único do artigo 723. Mas essa liberdade de julgamento não autoriza o juiz a agir com, por exemplo, discricionariedade. O princípio da legalidade inerte ao devido processo legal, ele impõe ao juiz o irrestrito respeito aos princípios da legalidade e principalmente da supremacia da Constituição. Ainda nessa linha da sentença, o artigo 724, ele traz que da sentença caberá apelação. Como a gente já sabe, a sentença é um pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, ele põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Consequentemente, o artigo 724 terá incidência apenas naqueles procedimentos de jurisdição voluntária que a gente vai ver, como destinados, por exemplo, a divórcio, separação consensual, a interdição do incapaz, a curatela. E é isso, gente. Agora a gente vai ver mais algumas coisinhas a seguir. Bom dia a todos, meu nome é Gustavo e eu vou explicar os artigos 725, 726 e 727 do CPC. Bom, ali na primeira seção das disposições gerais, o legislador ainda optou por estabelecer no artigo 725 um rol exemplificativo de providências, de modo que existem providências sem procedimento específico
que se assentam nesse conceito normativo de jurisdição voluntária. Bom, isso acontece pela inexistência de um critério que define a matéria a ser estabelecida como jurisdição voluntária. Esse ponto pode ser exemplificado, por exemplo, pela possibilidade de se resolver um divórcio consensual extrajudicialmente, fora da jurisdição. Desse modo, o rol aqui exposto não é restritivo, ou seja, ele não esgota as matérias que podem ser tratadas e incluídas como jurisdição voluntária. Ele somente prevê algumas situações tipicamente consideradas como jurisdição voluntária pelo legislador. O primeiro inciso do artigo 725 é emancipação judicial. Então, a emancipação judicial é aquela que ocorre quando há divergência dos pais em relação à emancipação do filho com 16 anos completos ou quando o menor, com a mesma idade, estiver sujeito à tutela. No caso da divergência parental, a solução do impasse será através da decisão do juiz. Nesse caso, a decisão judicial cessa o poder familiar, de acordo com o artigo 1635, inciso 2º do Código Civil. Em hipótese de menor de 16 anos completos sujeitos à tutela, após o deferimento da emancipação judicial, a condição de tutelado não persiste, ali conforme o artigo 1763, inciso 1º do Código Civil. Então, para que a emancipação produza os efeitos devidos, em ambos os casos citados, é essencial o registro no cartório competente. O segundo inciso do artigo é o procedimento de subrogação. A subrogação é um procedimento que objetiva alterar a restrição de disponibilidade de um bem que esteja gravado ou onerado, transferindo essa restrição a outro bem que assumirá a mesma condição. Bom, um exemplo disso é o caso no qual, por exemplo, um herdeiro deseja vender um bem ou alienar um bem que está restringindo por cláusula de inaliabilidade. E nessa hipótese é necessária a autorização judicial para a venda, de modo que a alienação se converta em outro bem ou bens que serão restringidos por essa mesma cláusula. Quanto ao inciso 4º do artigo, a exigência de se utilizar o judiciário quando os consortes não estiverem todos de acordo com a alienação, locação ou administração, ou não forem todos capazes. Porém, se não verificar nenhum desses requisitos, a intervenção judicial não é necessária. A previsão da alienação de quinhão em coisa comum do inciso 5 terá lugar quando o condômino quiser alienar judicialmente a coisa comum, com o objetivo de que, após a sentença, seja repartido o produto na proporção de cada quinhão. Nesse sentido, a alienação é o resultado do interesse dos condôminos pela dissolução desse condomínio, sendo que nenhum deles deseja adquirir o bem em questão. Portanto, a alienação da coisa comum é a alternativa que resta para resolver esse problema. O inciso 6º estabelece a seguinte hipótese: extinção do usufruto quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo da sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso quando decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória. Bom, então vamos por partes, que é um artigo bem longo, um inciso bem longo. O inciso 6º prevê a hipótese da extinção do usufruto, que não é a regra de necessidade de pronunciamento judicial. Sobre isso, o CPC estabelece que a intervenção do judiciário ocorre apenas nos casos em que a extinção não decorre da morte do usufrutuário ou do termo de sua duração ou consolidação. Tendo em vista que nesses cenários a extinção do usufruto se dá de pleno direito, bastando o cancelamento do registro no cartório competente. Já a extinção do usufruto por termo de duração ocorre nas hipóteses de usufruto temporário, e a extinção pela consolidação se dá quando na mesma pessoa se confundem as qualidades de usufrutuário e no proprietário. Por exemplo, o pai doa imóvel a seu único filho com cláusula de reserva de usufruto. Se o pai morre e não há outros sucessores, o filho adquire a propriedade plena. Agora sobre a extinção do fideicomisso. Do mesmo modo que a extinção do usufruto, só há necessidade de pronunciamento judicial quando a extinção decorrer de renúncia ou quando ocorrer antes do evento que caracteriza a condição resolutória. A expedição do alvará, prevista ali no inciso 7, também participa da jurisdição voluntária. Então, o alvará é uma ordem judicial que objetiva realizar determinado ato, tal como o levantamento de valores em instituição financeira. O inciso 8 prevê a homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza ou valor
E é a última hipótese desse rol exemplificativo do artigo 725, que se submete à jurisdição voluntária. Segundo o artigo 515, inciso 3 do CPC, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza constitui título executivo extrajudicial. Então, para que um acordo possa promover uma execução forçada, através do cumprimento de sentença, o juiz deve homologá-la. Desse modo, não está presente a jurisdição contenciosa, tendo em vista que é interesse comum das partes submeter o acordo ao Estado. E para finalizar o artigo, o parágrafo único dispõe o seguinte: as normas dessa seção aplicam-se no que couber aos procedimentos regulados nas seções seguintes. Então, o parágrafo único do artigo vincula as seções seguintes no que couber as normas estabelecidas nessa seção 1 das disposições gerais. O artigo 726 é o responsável pela abertura da seção 2 e dispõe o seguinte: quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante, poderá notificar pessoas participantes da mesma relação jurídica para dar-lhe ciências a seu propósito. A seção 2 trata sobre a notificação e a interpelação. Essas são medidas utilizadas pelo interessado a fim de conservar o seu direito, ou seja, é o meio pelo qual o interessado demonstra a intenção com o objetivo de produzir efeitos no mundo do direito material. Esses procedimentos possuem utilidade na ausência de uma decisão com força de sentença, por exemplo. Isso visto que a função do juiz é receber e documentar as declarações dos interessados. E posteriormente, em caso de deferimento do pedido, os autos são entregues ao requerente. Assim, não há que se falar em contraditório nem em litígio, posto que o requerido somente é intimado após a conclusão do processo, no momento em que ocorre a notificação ou interpelação. Dessa forma, o objetivo do interessado é dar ciência formal ao outro sobre a sua intenção, com o objetivo de produzir efeitos no mundo material, não no mundo judicial. No parágrafo 1º, o legislador estabelece a possibilidade de se dar conhecimento ao público via edital. Contudo, o juiz deve deferir a publicação no edital somente se o objetivo do interessado seja o de resguardar seu direito e essa medida for essencial para garantir que o direito material seja preservado. No parágrafo 2º do artigo, há uma disposição sobre o protesto judicial. Esse procedimento é regulado por lei própria e regula os dispositivos do CPC que tratam da notificação ou interpelação no que couber. Desse modo, a notificação é um instrumento judicial através do qual o interessado dá ciência sobre o assunto jurídico relevante às pessoas que integram a mesma relação jurídica com o objetivo de produzir efeitos jurídicos ou práticos. A partir da notificação, surge a possibilidade de fundamentar o futuro pedido do interessado, através da via judicial contenciosa. O artigo 727 dispõe o seguinte: também poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do artigo 726, para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser seu de direito. Então, a interpelação, diversamente da notificação, tem o objetivo de obrigar o interpelado a realizar uma obrigação de fazer ou de não fazer, a qual o requerente entenda como devido. Tal medida tem como finalidade dar conhecimento ao devedor da necessidade e da exigência do cumprimento de uma obrigação pelo credor, sob pena de constituir-se mora. E agora eu vou passar a palavra para o João, que vai finalizar a nossa apresentação. Oi gente, bom dia. Meu nome é João e eu vou encerrar a apresentação da minha equipe falando sobre os últimos 2 artigos da seção 2 que fala da notificação e da interpelação. Começando pelo artigo 728, que dispõe o seguinte: o requerido será previamente ouvido antes do deferimento da notificação ou do respectivo edital, nos casos de que houver suspeita de que o requerente, por meio da notificação ou do edital, pretende alcançar fim ilícito, ou se tiver sido requerida a averbação da notificação em registro público.
Então, diferente do CPC anterior, que facultava a oitiva do requerido em se tratando da notificação e da interpelação, o CPC atual traz a obrigatoriedade de se ouvir ele, se houver indícios que a notificação ou a publicidade do ato constitua auto ilícito, ou ainda se tiver sido requerida a averbação da notificação perante o registro público. Antônio Carlos Marcato, ele leciona que o objetivo dessa oitiva prévia do requerido se traduz na garantia do princípio constitucional do contraditório, evitando a notificação de finalidade ilícita e resguardando a sua pretensão quanto à publicidade desta. Por sua vez, o artigo 729, o último dessa seção, prevê o seguinte: deferida e realizada a notificação ou interpelação, os autos serão entregues ao requerente. Sobre esse artigo, Marcato ele dispõe que, realizada a notificação ou interpelação, os autos devem ser entregues para o requerente, e ainda que, se apesar desses atos ele não tiver obtido os efeitos que pretendia, o requerente deverá promover a adequada ação judicial. Com essa fala do autor, é interessante ressaltar que a entrega dos autos ao requerente ocorre porque a finalidade dessa modalidade de ação é a de realizar a exteriorização de algo para assim transformá-lo em prova. Prova essa que poderá ser utilizada no momento oportuno caso necessário. Ainda, como esse tipo de ação busca apenas dar ciência a alguém sobre algo juridicamente relevante, o procedimento se exaure com a notificação ou interpelação da parte contrária, uma vez que nessa modalidade não se admite defesa, não existindo outros motivos para continuar a ação. Bom, pessoal, isso foi o que a gente preparou para vocês nessa manhã. Espero que tenham gostado. Deixo aqui um agradecimento em meu nome, no nome da Ana, do Gustavo e da Natália, pela atenção de todos, e muito obrigado e até a próxima!